Quais são os 12 sinais do narcisista maligno? E o que você deve fazer para se proteger? Se vocês querem saber do tema de hoje, fique após o sinal da vinheta. Para entendermos um narcisista maligno, temos que olhar a etimologia da palavra. Interessante que a palavra narcisismo ou narcisista, ela vem do grego narques, narcótico. Ou seja, o narcisista ele é narcotizado por si mesmo. Ou seja, de acordo com o mito, ele apenas se vê como uma extensão do outro. Assim como o mito diz, por exemplo, que Narciso olhou para sua própria face, né, e se apaixonou. O narcisista, quando ele olha para o outro como uma extensão dele, tá? Como uma forma dele auto se completar. Então ele sempre usa as pessoas, na verdade, não como pessoas, viu? Ele usa as pessoas, na verdade, como uma espécie de meio. E o narcisista maligno, ele tem um transtorno que se chama transtorno de personalidade antissocial. Ou seja, o famoso TPA. Então, como é que ele trabalha, na verdade? Ele tem 12 características que devemos verificar para que você, né, possa vamos dizer assim, se proteger dessa manipulação que eles fazem, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro sinal que eles fazem é manipulação constante. Ou seja, eles têm uma necessidade muito grande de estar no poder. Então, tudo para ele, na verdade, é uma espécie de jogo, né? Um jogo de xadrez praticamente. Ele sempre procura estar 3 ou 4 jogos, por exemplo, na sua frente. Então ele é totalmente estratégico, tá? Ou seja, ele é uma pessoa que sempre manipula, na verdade, tudo que você pensa que para ele pode ser verdadeiro, ele sempre faz de uma maneira, na verdade, para você, né, se convencer de que ele precisa de ajuda. Mas na verdade não, ele não persuade. Persuadir é, por exemplo, eu trabalhar nos seus sentimentos, né, e conhecê-los, a intenção dele para guiar para algo que você tenha benefício. O manipulador não, ele olha essa pessoa e ele tem um certo interesse e ele vai ludibriar essa pessoa falando que isso é para o bem dela, mas só que ele faz, na verdade, para o próprio bem. A segunda característica que ele tem é a falta de empatia. Ou seja, como ele é um ser que é totalmente mimetizador, ele mimetiza as emoções, mas na verdade ele não as sente, ele só as sente na verdade quando é em relação a si mesmo. Então, por exemplo, quando você conversa com uma pessoa, né, que é totalmente manipuladora, em 2 horas ela consegue rastrear, na verdade, ela consegue mapear as suas emoções. Então ela sempre vai fazer, na verdade, de um modo igual, né? Ou seja, que tem o mesmo peso e a mesma medida a sua emoção, né, ou seus sentimentos na maioria das vezes. Então, quando você conhece uma pessoa que, por exemplo, que é totalmente narcisista, você tem aquela noção que essa pessoa é a pessoa da sua vida, mas só que você não sabe. Por quê? Porque ele faz uma espécie de bombardeamento de amor. Ele se esforça para ser empático. Mas depois que ele conquista após o love bombing, isso que ele faz constantemente começa a se desabotar com o tempo. Então ele vai mostrando, na verdade, a sua verdadeira face, que é a sua própria falta de empatia. Ou seja, ele nunca pensa no sentimento do outro. Ele somente vai pensar no sentimento do outro quando o sentimento dele estiver em jogo. Porque se não tiver isso, se ele não tiver nenhum interesse, a princípio, ele está pouco ligando para as pessoas, porque a necessidade dele é apenas de manipular as pessoas. Ele vê as pessoas como uma espécie de extensão de si mesmo. A terceira característica é a arrogância excessiva. Muito interessante se você olhar a etimologia da palavra arrogância, vem de arrogar. Sabe aquela oração do Pai Nosso que você fala? Rogai a Deus, né? Rogai ao Pai, rogai o Pai Nosso, ou seja, quando você arroga, você pega uma sensação de direito, de pertencimento. Você está orando, vamos dizer assim, Deus, olhe para mim, você está rogando atenção. Um narcisista, um manipulador, na verdade, essa pessoa que tem esses 12 sinais, ele arroga para si mesmo algo que ele não é, mas sim aquilo que ele idealiza de si mesmo. É por isso que ele se vê totalmente superior
as outras pessoas, porque essa arrogância dele é sempre do modo totalmente excessivo. Por quê? Porque ele tem essa necessidade de controle. A quarta característica é a vitimização. Quando a arrogância, na verdade, não funciona, ele não consegue aquilo que ele tanto almeja, ele sempre vai para o seu antiposto, na verdade, como vitimização. Porque ele sempre vai falar constantemente que as pessoas não amam, as pessoas não entendem. Na verdade, ele tem o costume de dizer até que o tanto que ele quer fazer certo, ele acaba fazendo errado. Mas só que ele nunca pede perdão pelos seus atos, tá? Então, ele sempre se sente vítima de tudo. Você tem que prestar muita atenção com uma pessoa, quando uma pessoa se diz que é totalmente vitimizada e que é totalmente invejada. Ou seja, quando a pessoa diz assim, todo mundo tem inveja de mim, todo mundo me persegue, você pode tomar cuidado com essa pessoa, porque essa pessoa, na maioria das vezes, tá, é um narcisista maligno. Há diversos tipos de narcisismos dentro do narcisismo, porque são espectros, né? Mas eles sempre trabalham nesse ponto da vitimização. A quinta característica é uma também das mais importantes, por isso que eu peço que você fique conosco. Mas antes, né, se vocês estiverem gostando do nosso conteúdo, né, aqui do nosso canal, se o nosso canal é totalmente relevante para você, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e contem, por exemplo, uma história que vocês tiveram, né, algum tipo de abuso de uma pessoa que foi totalmente, na verdade, manipuladora e agiu de má fé com vocês. Porque a nossa intenção aqui é apenas informar, educar, né, e ajudar. Porque, por exemplo, hoje em dia, né, praticamente, né, tudo você vê até pelas mídias sociais, as pessoas sempre trabalham, na verdade, com esse viés, né? Ou seja, eu sempre ataco o outro, mas quando o outro me ataca, eu sempre sou a vítima. Eu tenho o direito de ofender, mas eu não tenho o direito de ser ofendido. Então você tem que tomar muito cuidado com essa pessoa. Então, se você estiver gostando do nosso conteúdo, tá? Se inscreva que eu vou continuar aqui, na verdade, né? Sem mais delongas, viu? Eu agradeço até pelo carinho de vocês que nos têm acompanhado. Eu quero ir para o quinto aspecto, que é a raiva desproporcional. Ou seja, uma pessoa que é totalmente, por exemplo, que age levado pelo impulso, na verdade, essa pessoa, por exemplo, ela é narcisista. Eu não sei se vocês já assistiram o canal Investigação Discovery, né? Uma série que é muito boa, chamada Morando com o Inimigo, Vivendo com o Inimigo. Conta casos, por exemplo, de que o narcisista, que é totalmente maligno, ele tem um acesso de fúria. Quando ele passa esse acesso de fúria, ele se faz de vítima e depois ele promete para a pessoa que nunca mais vai fazer aquilo, sabe? É como se ele ficasse cego, né? Então, uma pessoa que é narcisista maligno, o estado de fúria dele é tão grande que ele fica cego. Então, por isso que é totalmente, né, desproporcional essa emoção que ele tem. Tudo que ele faz é totalmente em excesso, porque ele não tem sentimentos. Ele mimetiza, então ele sempre age de um modo totalmente dramático. A sexta característica, tá, é a exploração. Então sempre ele vai fazer com você uma espécie de exploração emocional, uma chantagem. Ou seja, se ele não ganha de você pela violência, ele ganha de você pelo excesso e pelo charme, pelo galanteio e pelo romantismo. Se ele não ganha por esses termos, ele sempre vai, na verdade, ir para o seu contrário. Então ele sempre vai fazer essa espécie de exploração e sempre, né, arranjando, na verdade, como uma espécie de vitimização, que ele precisa de ajuda. Então você vê que tudo para ele se remete a ele, não o sentimento da pessoa da qual ele explora. O sétimo aspecto é o charme superficial. Por quê? Como ele é um ser que é totalmente dramático, nada daquilo que ele faz é verdadeiro. Então ele sempre começa a trabalhar, na verdade, com esse, sabe, com esse exagero. Você percebe quando uma pessoa é totalmente exagerada. O choro é exagerado. Por exemplo, se você não vê nenhuma lágrima, essa pessoa apenas grita. Então essa pessoa, na verdade, está teatralizando os sentimentos para ver se te convence. Ele sempre vai pegar aonde? Naquilo que mais te machuca, principalmente se você é uma pessoa amorosa, se você é uma pessoa empática. Então ele sempre vai jogar esse charme superficial, não só ser encantador, tá bom? Mas sim jogar, por exemplo, essa sensação de que ele está sofrendo, que muitas vezes ele é explorado, que você não entende, viu? Ele trabalha muito com isso, falando que você não entende o sentimento dele
e que você é totalmente indiferente. Então, ele sempre vai trabalhar com esse aspecto, tá? O oitavo aspecto é inveja tóxica. Por quê? Porque inveja tóxica. O interessante é que ele não acredita no esforço do outro. Ele sempre acredita que o outro, na verdade, é inferior a ele. Aquele cargo pertence a ele. E se a pessoa conseguiu, não conseguiu pelos próprios méritos, mas sim porque aquela pessoa praticamente se vendeu, ou então essa pessoa fez um favor especial para certa pessoa, ou seja, no trabalho, ou seja, na escola, ou seja, em qualquer lugar. Ele não vê mérito na pessoa. Então, por exemplo, um narcisista maligno, ele sofre um processo chamado de dispepsia. O que é isso? Ele olha o outro, na verdade, e ele começa a cavucar dentro de si. Porque é interessante, se você olhar a palavra inveja, ela vem do latim videre, aquele que não se vê. Então é sempre julgado, por exemplo, nas obras de Dante, né? Que o invejoso, quando Dante, na verdade, relata em sua densa obra, né? O inferno de Dante, a pessoa quando vai para o inferno, seus olhos são cheios de vendas, tá? Por quê? Porque o invejoso não é aquele que se vê, ele vê o outro. Então todo o seu sentimento, a sua raiva é totalmente justificada. Então ele sempre se sente roubado, mesmo não fazendo nada. O invejoso, pelo pouco que faz, ele acredita que é digno de tudo, ok? Então, por exemplo, a nona característica é mentiras frequentes. Ou seja, ele tem uma espécie de mitomania, tá? Ele sempre repete mentiras, repete histórias, é totalmente exagerado, né? Então, suas histórias são sempre as mais fantásticas, são sempre as sedutoras. Por exemplo, se é um homem, sempre pega as mais lindas mulheres, as mais belas mulheres, o seu trabalho é melhor. Se você fala de casa, ele fala que tem uma. Se você fala de emprego, ele fala que trabalhou em determinado lugar. Se você fala sobre artistas, né? Ele fala que conheceu determinados artistas. Então você vê que tudo para ele, na verdade, é totalmente exagerado. Ele é mitomaníaco. Me perdoem, ele é mitomaníaco, né? Ele tem uma necessidade de mentir muito grande, mas ele faz isso, na verdade, para cobrir essa fraqueza de caráter que ele tem. A décima característica é isolamento. Ele sempre vai isolar as pessoas que fazem parte do seu convívio. Ou seja, ele conquista a pessoa, conquistando a pessoa, ele vai separar essa pessoa da sua família, tá? Então, como ele é um ser totalmente inseguro, é uma criança, na verdade, praticamente um corpo de homem, uma criança violenta, uma criança mimada, tá? Que não se dá muito bem, por exemplo, com sentimentos de perda, mas também, por exemplo, não tem só essa característica do narcisista maligno, tá? Não há apenas também um fator, por exemplo, que é educacional, na verdade, algo que aconteceu na sua infância, mas também tem uma carga genética muito grande e também, por exemplo, em neurofisiológica também, né? Mas o meio também ajuda a propiciar esse tipo de pessoa, de acordo com experiências traumáticas. Então, por exemplo, quando ele trabalha com uma outra pessoa com uma forma de isolamento, é porque ele já sofreu esse isolamento. Isso para ele se torna totalmente justificado. Então tem pessoas que teve essa experiência, mas não em todos os casos, tá? Há casos e casos, sempre dependendo do contexto. Tem pessoas que nasceram em ótimas famílias, mas que se tornaram, por exemplo, né, narcisista maligno por uma questão totalmente genética. Mas também tem uma carga emocional muito grande do pai ou da mãe. Ou o pai é ausente, ou a mãe é manipuladora, ou então é totalmente ao contrário. A mãe é ausente e o pai é totalmente manipulador. Porque ele vê esse sentimento, na verdade, como válido, como forma de carinho e afeto. Então, vai distorcendo toda a percepção da realidade. O 11º aspecto é a crueldade emocional, ou seja, ele tem uma frieza emocional muito grande, tá? Sobre as pessoas, então ele não tem nenhuma espécie de empatia mesmo e de amor ao próximo. Então é por isso que ele é totalmente cru. O interessante é que você fala de crueldade, né? Por exemplo, é algo que é cru, é remetente à natureza. O leão, por exemplo, mata a gazela, né? Por exemplo, vemos o lobo, ele mata a ovelha. É um caso que é cru. O ser humano age com requintes de crueldade, ou seja, ele tem esse ato que é totalmente instintivo, tá? Ou seja, ele mata com uma espécie de proteção, vamos dizer. Eu não sei se eu posso falar essa palavra aqui no YouTube, mas o YouTube me perdoe, né? Também eu não sei se irá me perdoar, mas só que também ele faz com esse seguinte aspecto, tá? Ou seja, ele tem um certo prazer em ser ruim, sabe? Uma espécie de sadismo, uma espécie de cinismo para, por exemplo, sentir bem consigo mesmo. Ele dá um senso de identidade, viu? Dá um senso de autoridade e identidade. E o 12º é o controle excessivo.
Então essas pessoas, na verdade, têm essas características de poder controlar todo mundo e tudo, porque para ele tudo é totalmente frenético, ele tem uma necessidade de controlar tudo. Mas como se proteger, né? Por exemplo, você tem que estabelecer limites claros, na verdade, estabelecer limites, ser totalmente assertivo, né? E, por exemplo, ser totalmente indiferente quando ele for aplicar a raiva dele contra você. Você ser totalmente entediante. Se ele começar a falar as coisas com você, você não me dá atenção, você fala, não, tudo bem, depois eu falo. Agora eu estou trabalhando, eu estou estudando. Se ele começar a insistir, você sai de perto dele e não dá atenção. Porque quando ele mostra, na verdade, para você aquilo que você não é, quando você vira as costas, o espelho que ele quer mostrar para você se vira contra ele. Então ele tem que se dar consigo mesmo. Então, como ele consegue lidar consigo mesmo, ele tem que jogar para o outro. Isso deixa ele totalmente irritado, tá bom? A segunda maneira de você se proteger é você buscar apoio de amigos, tá? E de apoios profissionais também. Pessoas, por exemplo, que sejam psicanalistas, né? Psicólogos, né? Você poder fazer terapia, né? Na verdade, cognitiva, né? E você também, por exemplo, ficar perto das pessoas que praticamente amam e fazem parte do seu convívio social. E você também, por exemplo, priorizar a sua saúde mental. E é sempre bom, né, dentro desse aspecto, você ler tudo sobre comportamento humano. É lógico que você não é obrigado, mas se você quiser, por exemplo, reconhecer esses sinais que os narcisistas e os manipuladores dão, eles sempre agem como se fosse uma espécie de configuração de fábrica. Então, por isso que informação é poder, conhecimento é poder. Então, quanto mais você conhece, por exemplo, não somente através de livros, mas também de experiências que você tem com essa pessoa, você vai ficando muito mais esperto também, né, acerca disso, e começa a priorizar muito mais a sua saúde emocional em relação, né, você fazer a vontade de uma pessoa que é totalmente dominadora. Então, se vocês gostaram do conteúdo de hoje e ficaram conosco até o final, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações. Eu vou colocar aqui o QR Code. No nosso QR Code você vai entrar na playlist, né, do nosso canal e tem vários vídeos. E eu também estou entrando no Substack. Eu não falo também somente sobre filosofia ou psicologia e psicanálise, mas também falo sobre comportamento humano e algumas curiosidades, né, por exemplo, né, sobre a nossa natureza humana e a etimologia de algumas palavras que nós acreditamos, por exemplo, que são totalmente, na verdade, culturais, ou seja, nós fomos herdados, tá? Desses conceitos que nós acreditamos que são propícios da nossa natureza, porque tudo, na verdade, tem um histórico, tá? Então, novamente, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.